Olá, está começando o Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui da TV Novo Tempo. Um programa feito especialmente para você que gosta de viajar, conhecer novas culturas e descobrir os lugares mais bonitos desse planeta. E hoje nós vamos conhecer um desses lugares. Nós vamos para o Havaí, o paraíso dos surfistas. Não só dos surfistas, mas de muita gente. Nosso programa está embarcando para a ilha de Oahu, um paraíso que fica a mais de 3 mil quilômetros da costa americana, lá no meio do Pacífico. Exato. E lá nós vamos visitar lugares históricos e praias paradisíacas. Vamos conhecer, por exemplo, Waikiki e também o porto de Pearl Harbor, onde os Estados Unidos foram atacados pelos japoneses em 1941. E ainda tem o checklist com as principais dicas para a sua próxima viagem. E no quadro Você Sabia? Você vai descobrir que o cavaquinho é parente do ukulele, o instrumento típico do Havaí. Olha, o programa de hoje tá demais e você não pode perder nenhum momento dessa aventura. A melhor viagem do seu dia tá começando agora. Então, se você gosta de viajar, viaje comigo! Olha aí, ó, chegamos no Havaí. Nossa primeira parada, Honolulu. Honolulu é a maior cidade e a capital do estado do Havaí, com quase 1 milhão de habitantes. Esse arquipélago norte-americano está localizado no meio do Pacífico, a mais de 3 mil quilômetros do continente. É formado por 132 ilhas, sendo que apenas 8 delas são habitadas. Nesta viagem, vamos visitar as 4 principais: Oahu, Maui, Big Island, também conhecida como Ilha do Havaí, e Kauai. Apesar de terem a mesma formação geológica, cada uma delas apresenta características próprias em termos de cultura, fauna e flora, tornando o Havaí um excelente e variado destino turístico. Na ilha de Oahu está a capital do 50º estado americano, a cidade de Honolulu. Ela se espalha por toda a costa sudoeste da ilha e nela se concentra a maioria da população do arquipélago. Andando pelas ruas de Honolulu, é fácil perceber a origem polinésia de sua população, assim como a influência de ondas migratórias vindas da Ásia e da Europa. O seu centro político e financeiro é conhecido como Downtown e possui prédios modernos em contraste com outros mais antigos do começo do século XX. O principal marco de Downtown é a estátua do rei Kamehameha, o rei que unificou as ilhas do Havaí. Aqui de cima do mirante de Tântalo você tem uma boa ideia de Honolulu. Ali embaixo, toda a parte do aeroporto e o centro da cidade, Downtown. Aqui o Waikiki, que é a zona turística, e ali na ponta uma cratera vulcânica chamada Diamond Head, ali a parte mais luxuosa da cidade. O bairro de Waikiki é a parte mais turística de Honolulu, onde se concentram a maioria dos hotéis, lojas e restaurantes. Estas praias de areias douradas e muitos coqueiros já foram cenários de vários filmes e estão presentes nos principais cartões postais do arquipélago. Essa loja aqui é especializada em instrumento típico havaiano chamado ukulele. Eles têm aqui de vários tipos, desde os industriais até os artesanais. Eles podem custar de 200 até 2 mil dólares. O que pouca gente sabe é que esse instrumento foi introduzido na ilha por 3 imigrantes portugueses no final do século XIX. É um instrumento português que foi adotado pelos havaianos. Em Waikiki existem vários hotéis para todos os gostos e bolsos. Ficamos hospedados no hotel mais antigo da ilha, o Moana Surfrider, inaugurado em 1902. Dá uma olhadinha na vista do hotel. Agora você inteiro e chegou no Havaí. Vamos lá experimentar esse mar? Hã?
surf nasceu aqui no Havaí. Os antigos habitantes desciam as ondas em pranchas de madeira, um pouco maiores do que essas aqui. Apesar de ser praticado há vários séculos, o surf moderno foi popularizado por Duke Kahanamoku. Esse esportista, que depois se tornou governador do estado, promoveu e difundiu esse esporte pelos 4 cantos da terra. Uma estátua em sua homenagem é um dos pontos de referência de Waikiki. E as mais famosas praias para a prática desse esporte estão aqui, na ilha de Oahu, mais precisamente na costa norte. Essa aqui é Pipeline, uma das mecas do surf. São em praias como essa aqui em North Shore que acontecem os principais campeonatos desse esporte. Aqui no Havaí se surfa de todas as maneiras. Em Waimea, até a Foz do Rio é um lugar bom para esse esporte. Mas a ilha de Oahu não é só surf. Em North Shore e também na costa oeste, existem muitas praias bonitas e interessantes. Em algumas delas, é possível chegar bem perto de animais selvagens, como por exemplo, as tartarugas que chegam para descansar na praia de Laniakea. O Havaí foi colonizado há centenas de anos pelos habitantes da Polinésia. E esse centro cultural, construído na parte oeste da ilha, preserva a cultura e os costumes desse povo ancestral. Nesse grande complexo, existe um lago pontilhado de ilhas. Em cada uma delas está representada uma nação polinésia que exibe a sua cultura através da arquitetura, da música e de shows que mostram seus costumes e habilidades. Neste aqui, que representa a ilha de Samoa, aprendemos a fazer fogo e a abrir um coco usando apenas uma pedra. Aqui também se conhece um pouco da comida polinésia. Você tem aqui alguns exemplos. O atum marinado, que eles chamam de poke, o salmão lumi-lumi, a batata doce e de um tubérculo chamado taro, eles fazem várias coisas. Esse purê chamado poi e também esse pãozinho aqui que é feito de taro, por isso que ele fica com essa cor roxa. Bom. A cidade de Honolulu cresceu em torno do porto de Pearl Harbor, o melhor e mais importante porto de todo o Havaí. Esse é um daqueles lugares cujos acontecimentos alteraram a história do mundo. Estamos em Pearl Harbor. Foi aqui que, em dezembro de 1941, os japoneses atacaram pela primeira vez os Estados Unidos. Esse bombardeio mudou radicalmente os rumos da Segunda Guerra Mundial. Este hediondo ataque causou a morte de mais de 2.400 pessoas, grande parte delas de marinheiros que descansavam em seus navios. Logo na entrada, 2 museus e um cinema relembram os detalhes desta tragédia. De todos os navios atingidos naquele dia, nenhum cobrou mais vidas do que o USS Arizona. A explosão causada por uma bomba certeira matou quase que imediatamente 1.177 marinheiros. Destes, 1.102 não puderam ser retirados e o navio afundado passou a ser seu túmulo submerso. Sobre esse navio foi construído um memorial que é visitado anualmente por mais de 1 milhão de pessoas. Elas vêm aqui para conhecer a história e para prestar sua homenagem a estes bravos heróis. Como lembrança daquele dia, gotas de óleo continuam a se desprender do navio e sobem lentamente até a superfície. Elas são conhecidas como as lágrimas do Arizona. Além do Memorial do Arizona, você pode conhecer vários outros lugares aqui em Pearl Harbor. Um deles é entrar a bordo do submarino USS Gulf.
Lançado exatamente um ano após o ataque a Pearl Harbor, esse submarino de 95 metros de comprimento lutou bravamente na Segunda Guerra Mundial. Visitar seus decks é uma oportunidade de conhecer como era a vida dos marinheiros dentro de um espaço tão reduzido. Outro lugar que vale a pena ser visitado em Pearl Harbor é o Museu de Aviação da base. Aqui é possível conhecer de perto os protagonistas do ataque e também acompanhar passo a passo a evolução das aeronaves até os dias de hoje. Esse é um lugar que você não pode perder na sua visita a Pearl Harbor. Conhecer o USS Missouri. Ele foi um dos maiores navios usados na Segunda Guerra e também o navio onde os japoneses se renderam no final do conflito. O USS Missouri foi lançado no início de 1944 e lutou na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e na Guerra do Golfo. Com quase 300 metros de comprimento, o Missouri está em perfeitas condições e mantém a bordo seus canhões e lançadores de mísseis. Os canhões do Missouri eram tão poderosos que podiam atingir alvos a mais de 40 km de distância. Quando eles atiravam, ninguém podia ficar nesses decks ou era atirado ao mar. Visitar o USS Missouri permite conhecer em detalhes como funcionava um grande navio de guerra. Praticamente, todos seus decks podem ser visitados, inclusive a casamata de comando no alto da torre. Foi nesse exato local que o imperador Hirohito assinou a rendição do Japão, terminando com a Segunda Guerra Mundial. E aí, estão gostando do Havaí? Não é à toa que chamam esse lugar de paraíso no meio do Pacífico. É verdade, olha que nós conhecemos apenas uma das ilhas. Não tem viajante que vá até lá e volte triste. É verdade. Bom, se você já visitou o Havaí, se você já visitou esse lugar e quer compartilhar seus momentos, sua dica de viagem com a gente, com os outros telespectadores, você pode enviar uma mensagem pelo nosso Facebook, que está aparecendo aqui embaixo. E se você não tem Facebook, não se preocupe, mande um e-mail através do nosso site. Anote aí, www.viajecomigo.tour.br. Bom, nosso programa vai para um rápido intervalo, mas depois do break tem o checklist e o Você Sabia que estão demais. Olha só. Quando costumo viajar, eu costumo lacrar minha mala, tudo. Mas eu fiquei sabendo que tem um tipo de cadeado especial que você pode trancar a sua mala. Estamos de volta com o Viaje Comigo aqui na tela da TV Novo Tempo, hoje viajando pelo Havaí. É verdade, estamos conhecendo a ilha de Oahu, um dos paraísos desse arquipélago. E você sabia, Eric, que o ukulele, o instrumento típico do Havaí, é também parente do nosso cavaquinho? Olha, eu descobri isso nos últimos dias, mas eu garanto que o pessoal de casa nem desconfiava. Vamos conferir agora o quadro Você Sabia? O Você Sabia de hoje veio até a loja de instrumentos X5 para conversar com o produtor musical Caio Menezes. Ele vai explicar um pouquinho pra gente e falar algumas curiosidades sobre o ukulele, o instrumento típico do Havaí. O Havaí é um lugar único no mundo e todo mundo sabe disso porque quem vai para o Havaí quer ver aquelas praias de areia branca, aquela mistura da atividade vulcânica que fazem do Havaí ser o Havaí. E tão único como esse lugar é o instrumento que vem de lá. E hoje a gente veio aqui na loja de instrumentos X5 para conversar com o Caio Menezes, o produtor musical, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse instrumento. Caio, obrigado por conversar com a gente primeiramente. Bom, o que é o ukulele? O ukulele é um instrumento com 4 cordas, mais ou menos parecido com o violão assim, só que bem menor, né? E ele usa cordas de nylon e tem um som bem limpo, bem simples. E de onde veio esse instrumento? Como ele foi parar no Havaí? Os portugueses apareceram lá mais ou menos no século XVIII. Eles estavam levando braguinha, que é parente do ukulele,
E numa dessa de tocando assim, alguém deve ter chamado de pulga saltitante, que é o ukulele, a tradução. E eles adaptaram um pouquinho o instrumento. Eles diminuíram ele um pouco, colocaram cordas de nylon nele, fizeram uma afinação um pouco diferente. Entendi. Então ele veio do Braguinha, e o Braguinha também, muita gente sabe que ele é parente do cavaquinho, desse instrumento que é tão tocado aqui no Brasil, né? E então os dois são parentes próximos. Parentes bem próximos. Os dois têm 4 cordas, os dois são pequenininhos assim. E você estava falando das cordas de nylon. Tem diferença? Tem um instrumento que só aceita corda de nylon? Tem instrumento que só aceita corda de aço? Como é que é? Depende um pouco do braço dele, da tensão, né? Porque a corda de aço tem muito mais tensão que essa de nylon. Então, dependendo se você coloca a corda errada, você pode estourar o braço. Essas coisas. Entendi. E bom, qual é o som do ukulele? É um som bem diferente, né? É um som bem gostoso de se ouvir. É limpo, vocês falam que é limpo. Som limpo. Bom, Caio, a gente tem um grupo, muita gente de casa conhece, o grupo Arautos do Rei, que recentemente lançou uma música usando esse instrumento, a música Tenho Paz. Olha só como ficou. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Viram só que sou legal? Tudo com esse instrumento só melhora a música, só deixa a música mais bonita. Caio, muito obrigado por você ter conversado com a gente hoje. De nada, Pedro. Bom, e agora você de casa conhece um pouco mais desse instrumento que tem esse som tão gostoso. Mas nada vai me impedir de sorrir. As ilhas do Havaí são lugares fantásticos, lindíssimos, porém em constante transformação. Big Island, por exemplo, tem muita atividade, especialmente atividade vulcânica. Ali é fácil se sentir pequeno diante de tanto poder. Pensando nisso, eu lembrei de Jó, que também se sentiu muito pequeno diante do poder de Deus. E ele relata isso no seu livro. Você me acompanha na leitura? Deus é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que transtorna o seu furor. Ele remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Ele fala o sol, e ele não sai, e sela a luz das estrelas em seu lugar. Ele sozinho estende os céus, e anda sobre as ondas do mar. Ele fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. Ele faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar. Deus é assim, forte e poderoso, Criador e mantenedor do mundo e das nossas vidas. Por isso, nós devemos louvá-lo todos os dias. Afinal, só Ele é Deus. Pense nisso. O checklist de hoje veio até o Aeroporto Internacional de Guarulhos para pegar algumas dicas sobre bagagem e pequenos cuidados com a segurança no aeroporto. Afinal, você não quer estragar a tua viagem logo no começo dela, né? E para isso, a gente vai conversar com o Davidson Leite, um assessor de passageiros que ajuda quem utiliza esse terminal. Vamos lá? Bom, estamos recebendo de novo aqui no nosso programa o Davidson Leite, ele que é assessor de passageiros aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do nosso país. Você que toma conta de quem vem viajar aqui. Exatamente. Dou todo o apoio para o passageiro que vem embarcar em relação à sua bagagem, aos seus assentos. O passageiro preparar todo o embarque dele para que ele possa fazer uma ótima viagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bagagem e pequenos cuidados aqui dentro do aeroporto. Por exemplo, Davidson, todo mundo comenta muito que as companhias aéreas acabam sujando ou danificando a mala. Tem um jeito de eu proteger a minha bagagem
para esses casos, por exemplo? Tem sim, tem sim. Nos aeroportos, geralmente, tem uma empresa que ela embala a bagagem com um plástico resistente para poder fazer a proteção da mala, para não rasgar, para não sujar, até mesmo para você, de repente, tentar abrir sua mala, existe essa possibilidade nos aeroportos. E falando então em abrir mala ou não, eu quando costumo viajar, eu costumo lacrar minha mala, tudo. Mas eu fiquei sabendo que tem um tipo de cadeado especial que você pode trancar a sua mala. Isso. Tem um cadeado que ele é chamado cadeado universal. Em todos os aeroportos tem essa chave. Esse cadeado pode ser encontrado em algumas lojas no próprio aeroporto ou em lojas especializadas. Ele é um cadeado onde que a Receita Federal tem a chave, né? Consegue abrir esse cadeado e fechar, sem estar danificando outro tipo de cadeado. Geralmente bagagem pode ser aberta em voos de passageiros que vão para os Estados Unidos. Acontece muito. A Receita Federal abre muito a mala, se tiver cadeado e que não tiver essa chave, eles acabam cortando e depois dizendo para o passageiro que essa bagagem ela foi aberta. Com esse cadeado universal, o passageiro pode disponibilizar que a própria Receita Federal tem essa chave, abre e fecha e coloca a mensagem. Que a sua bagagem foi aberta para poder verificar a sua mala, que é normal nos Estados Unidos acontecer. As autoridades elas têm essa liberdade de fazer isso? Nos Estados Unidos, com certeza, tem sim. Entendi. Vamos falar agora um pouquinho de pequenos cuidados. A gente está vendo aqui o aeroporto é muito movimentado. Guarulhos aqui você nem fala então. Que cuidado o passageiro tem que ter com a bagagem de mão enquanto ele espera o voo dele? Não, realmente. Aqui no aeroporto, pela movimentação do aeroporto aqui de Guarulhos, o passageiro tem que ter muito cuidado para quando for fazer seu check-in, a bagagem ficar sempre presa ao seu corpo aqui, porque às vezes pode ter dinheiro, pode ter seu passaporte, sua documentação, e se o passageiro de repente for furtado aqui, é complicado, acaba perdendo sua viagem, então sempre tomar muito cuidado. Caso isso aconteça, o passageiro sempre procurar as autoridades, a Polícia Civil, que fica localizada no Terminal 2 na Asa D. Eu reparei até que os banheiros aqui tem uma porta maior para você entrar com a sua mala dentro dele, né? Isso, exatamente. Os banheiros eles foram reformados, né? Então dá para levar a bagagem até lá dentro, ficar mais confortável, mas mesmo assim, não desgrudar em nenhum momento a sua bagagem. Tá certo, então. Davidson, muito obrigado mais uma vez. É isso, eu que agradeço. Quem sabe você volta aí de novo com a gente, né? Tranquilo, quando precisar, estamos aqui. E você pode conferir todas as dicas, inclusive o que pode e o que não pode levar dentro da bagagem no site www.viagemcomigo.tour.br. Lá tá tudo detalhado para você não passar nenhum aperto e nenhuma dificuldade quando você estiver embarcando, realizando seu sonho, né? A sua próxima viagem. O checklist fica por aqui e a gente se vê numa próxima. Então, anotou as dicas de viagem? Elas são importantes para que você possa planejar bem as suas próximas férias. Se você perdeu alguma, não se preocupe, basta entrar no nosso site www.viagemcomigo.tour.br. Bom, infelizmente o nosso programa, a nossa viagem pelo Havaí tá acabando. E olha que a gente tem muita coisa para conhecer ainda nesse arquipélago. É verdade, são muitas ilhas, muitas praias, sobrevoos maravilhosos, mas isso só nos próximos programas. E por falar em próximo programa, veja o que estamos preparando para o nosso próximo encontro. De todos os mercados de Camden, esse com certeza é o meu preferido, chama Stable. É um antigo estábulo de 1850 e pouco. E aí, gostaram do nosso próximo encontro? Você é nosso convidado especial para estar fazendo essa viagem com a gente. Anote aí na sua agenda os horários do nosso programa aqui na TV Novo Tempo. Porque você já sabe, se você gosta de viajar, viaje comigo! Tem até avião no meio da estrada aqui, não consigo dirigir aqui, cara. Pô. Ah, que porcaria, ó. Avião no meio do caminho. Isso que causa congestionamento, São Paulo não tem isso. Ninguém podia ficar nesses decks, ou era atirado ao mar. E era queimado, e também ficava surdo e se danava todinho. O principal marco de Downtown é a estátua do rei Kamehameha. Olha aqui, ó. Você tem o atum marinado que eles chamam de cachupiri, como é que chama? O atum marinado que eles chamam de poke. Você tem... tá me dando cola ali atrás que eu não consigo gravar o nome das coisas. Minha comida já esfriou. Eu vou conseguir. Vamos lá.
E aí, gostaram desse vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e se quiser continuar viajando com a gente, é só clicar no vídeo aqui embaixo. Ou então procure suas próximas férias aqui ó, no site da Gold Trip. Vai, clica aí.